Olá, meus queridos! Tô voltando, espero que todo mundo esteja muito bem. Muito obrigada por cada um que vem me acompanhando. Espero que vocês estejam gostando sobre os assuntos. E hoje eu vou dar continuação sobre o profeta. O tema de hoje a gente vai estar falando sobre o trabalho. E vocês já conhecem, né, toda a introdução, acredito que vem acompanhando aí a introdução do livro. Então, eu já vou focar na iniciativa das respostas, né, sobre o trabalho. Qual é a visão que Gibran nos coloca sobre o trabalho? Então, se o amor, né, é o que nos move e o nosso corpo é o templo que nos abriga, o que é o trabalho? Por muitas vezes a gente pensa no trabalho, né, ou qualquer tema, na verdade, a gente pensa em uma coisa e o Gibran, ele nos leva para um caminho totalmente diferente. Eu acho incrível isso, porque às vezes a gente nem para pensar, né, a respeito desses assuntos. Às vezes a gente tá ali no automático que só pensa ali no básico mesmo e não para pra refletir sobre os assuntos entre linhas, né? Sobre os assuntos na simbologia mesmo. Então, para a maioria, né, o trabalho ele é um fardo, né? É cansativo, é exaustivo, é uma obrigação financeira. A história em si, ela nos dá a razão de pensar assim, porque essa palavra trabalho, ela tem origem, né, do latim tripalium, que ele era um instrumento de tortura com 3 paus, associado à escravidão. Então, por mais que muita gente às vezes não associe, né, a gente não ligue, né, uma coisa a outra, isso já vem muito pelo peso, né, das palavras, isso já vem do nosso inconsciente. Eu acredito que o que gera muito no nosso inconsciente, isso perpetua por toda a nossa vida se a gente não ressignificar o valor das coisas, né? O valor das palavras ou o valor do que a gente aprendeu. Então, por isso que às vezes eu acho muito importante da gente ver essa origem das palavras. E a Lúcia, como sempre, ela lembra a gente, né, sobre como a nossa sociedade, ela tá muito moderna, né? E que a gente quer trabalhar menos e ganhar mais. A gente quer sempre estar pensando na nossa aposentadoria, né, de quando a gente vai nos libertar desse jugo do trabalho para viver uma vida, o doce não fazer nada. Ela fala uma frase, acredito que seja em francês, eu não sei grego, ela é muito aprendida, eu já não sou tanto, mas é o doce não fazer nada. E se a gente para pensar, tudo na vida, assim como nas leis que eu já passei para vocês, na lei do ritmo, que tudo na Terra vibra, né? Ela comenta que por mais que a gente não esteja vendo, né, aos nossos olhos nus, assim, tudo nesse mundo ele vibra, né? O nosso coração vibra, né? Ele tem um palpitar, o nosso corpo, o nosso intestino vibra, né? Tudo nessa vida vibra. Cada coisa tem a sua vibração de um modo diferente, né? Algumas com uma vibração um pouco mais alta, algumas com uma vibração um pouco mais baixa, um pouco mais lenta, um pouco mais rápida, mas tudo nesse mundo vibra.
E se a gente para pensar, né, nessa tal aposentadoria do não fazer nada e de que a gente vai ficar sem ter nenhum trabalho na nossa vida, o que será que o nosso corpo entende, né? Porque por muitas vezes as pessoas às vezes conseguem essa aposentadoria e logo ficam doentes ou logo acabam falecendo, né? Não curtem dessa aposentadoria, porque elas esperam tanto por um momento em que elas não possam fazer nada, que quando chega esse momento, o corpo realmente identifica que ela não quer fazer mais nada. Entendem? Ela não tem mais aquela ambição, aquela obrigação de fazer alguma coisa, e ela realmente acaba deixando a sua vibração cada vez mais lenta, né? Até o momento em que a gente acaba falecendo. Então, a gente realmente para, certo? O nosso cérebro entende que a gente não quer mais fazer nada, a gente não quer mais trabalhar, a gente não quer mais se movimentar. A gente não tem mais a obrigação disso. Então, realmente, o nosso corpo acaba parando de funcionar. E é isso que o Gibran, ele vem falar, né? Tanto o Gibran, tanto a filosofia, é uma visão que nos rouba a nossa alma. Porque o trabalho, ele é a ponte, é o fio que liga, né, o propósito da nossa alma à manifestação, né, dessa matéria. E a essência que o Gibran vem trazer pra gente é o seguinte: o trabalho é o amor tornado visível. E se não puderdes trabalhar com amor, mas apenas com desgosto, melhor vos seria deixar o trabalho e sentar-vos à porta do templo e receber esmolas. Então, quando a gente coloca a alma, né, naquilo que a gente faz, o objeto ou serviço, ele se torna um veículo de energia e beleza. A vida, ela nos entrega as coisas não para que a gente retenha isso, mas para que a gente trabalhe isso, que a gente aperfeiçoe isso e depois que a gente possa repassar as coisas para as outras pessoas com o nosso aperfeiçoamento das coisas. Seja isso no nosso trabalho, em alguma palavra, em algum entendimento, algum conhecimento. Então, a gente precisa usar o nosso trabalho, o nosso conhecimento para trabalhar nisso, né? Aperfeiçoar isso para repassar com as nossas com o nosso jeitinho, né? Com aquele pinguinho de amor que cada um consegue dar nas coisas. O grande risco, né, da nossa visão moderna de não fazer nada é a inércia. Se a gente olha nos reinos da natureza, a maior felicidade da pedra é a inércia, porque nela ela produz o diamante. Só que a experiência da planta é absorver energia. E a do animal é o instinto e a emoção. Já a experiência do homem é o mundo mental e a geração de valores. Quando a gente busca esse doce não fazer nada, nós estamos nos igualando à pedra. Só que a inércia do homem é a preguiça e não a felicidade. E isso se liga à grande tarefa do construir a si mesmo. Porque por que a gente busca o carro ideal, a casa ideal, e a gente deixa de buscar a si mesmo, a melhorar a si mesmo? Não tem lógica. Então, a natureza, ela sonhou um ser humano ideal, mais fraterno, com sabedoria, com integridade. A Lúcia nos lembra, né, que Beethoven, ele deixou um recado no mundo, né, que todos temos um recado a dar à humanidade. Então, tudo que passa pelas nossas mãos, ou tudo que passa por nós, né, vamos colocar pela parte do conhecimento, pelo amor, né, pelo sentimento,
Quando sair de nós, quando a gente for repassar isso para outra pessoa, ela vai repassar para outra pessoa com algo nosso. Que seja uma gota de atitude sua, que seja uma gota de sentimento seu, mas ela não vai sair do mesmo jeito que ela entrou, do mesmo jeito que ela chegou até você. Então, se todo o universo tem uma vibração, o nosso corpo, tudo tem vibração, nosso coração mesmo não pode tirar férias, né? Imaginem o que iria acontecer. Se cada ser humano, especialmente o homem, ele vibra no seu ritmo, gerando ali valores e sabedoria, ele tem o seu significado dentro do universo, ele toca, ele também faz a música, né? A harmonia do universo. Aquele homem, aquele ser humano que não cumpre essa ordem, ele é o desafinado. E ele quebra o acorde, ele quebra ali a paleta de música. Então, eles colocam, né, que se o seu propósito, ele é justo, a própria natureza, ela vai conspirar ao seu favor, né? E isso é a sincronicidade de Jung, que é alguém muito interessante que eu também vou trazer aqui pra vocês. Mas se a gente tem um propósito mais egoísta, a gente gera desarmonia, né? E as portas automaticamente se fecham. Então, o trabalho, ele é uma flauta onde aquele murmúrio de horas, ele vai se transformar numa melodia. Então, quando o sopro do espírito, ele entra, se não tiver obstruído, né, pelo ego, vai sair luz e melodia. Agora, se estiver obstruído, sai só pó e sombra. E a gente vê que o segredo mais íntimo da vida, ele reside na sequência. Ele é cego, exceto quando há o saber. Todo saber, ele é vão, exceto quando há trabalho. E todo o trabalho é vazio, exceto quando há o amor. Então, quando a gente transforma o trabalho em amor tornado visível, esse é o caminho para a autorrealização. É a gente mover de um mero consumidor de vida para um gerador de vida. Se é que vocês me entendem. Nem eu me entendo. E ele coloca para que a gente não perca tempo, que nós viemos para construir a nós mesmos, que nós viemos para evoluir, né, da ignorância à sabedoria, e que nós precisamos honrar a vida. Então, o que a gente tira, né, desse tema do trabalho? Que o trabalho em si, ele é o amor se tornando visível. Quando a gente consegue levar aquilo que nós temos, a gente consegue entregar isso e repassar isso para outras pessoas, né? Para outras coisas. Outra frase que eu gostei bastante é que todo trabalho é vazio, exceto quando há o amor. Ou seja, qualquer trabalho que a gente faça, ele vai ser apenas trabalho se a gente não colocar um pouquinho de nós naquilo, né? Mas quando a gente coloca um pouquinho da gente, que a gente transforma aquilo, a gente aperfeiçoa aquilo, qualquer trabalho que você faça, ele já vai ficar diferente. Ele já vai ser entregue, repassado de uma forma diferente para o outro. E tem uma outra coisa que eu achei muito interessante também no vídeo dela, que ela fala, né, sobre um exemplo de que a natureza, através de um processo de seleção natural, ela elimina tudo aquilo que cai em desuso. Então, a lição prática e biológica daqui é que a preguiça, essa inércia do ser humano, ela acaba sendo um risco de involução e não de um prêmio. E eu espero que vocês pensem nisso. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema também. Ainda tem vários temas para falar sobre o profeta. E eu espero que vocês gostem e continuem assistindo. Até mais!